Olá pessoal, meu nome é Leandro Sierra, fundador do site turbinesuacarreira.com e coach executivo de alta performance. Essa palestra é simplesmente para agradecer e indicar alguns cursos e livros que muita gente me perguntou após assistir a minha palestra More de Aluguel e se aposente antes dos 40 anos. Foi uma das palestras mais assistidas por milhares de pessoas e foi uma das mais requisitadas para assistir novamente. E eu recebi dezenas, centenas de e-mails de pessoas perguntando: Leandro, você poderia me indicar algum curso, algum livro? Eu não conheço quase nada de educação financeira, eu gostaria de ir para um nível acima e conseguir melhores resultados aí para conseguir me aposentar cedo. Então, eu decidi gravar esse vídeo para todos vocês aí, indicando alguns livros e cursos que fizeram toda a diferença na minha vida e agora estou ao rumo da minha aposentadoria. Então, a palavra-chave aí para a gente conseguir se aposentar cedo é educação financeira. Precisamos nos educar financeiramente para saber quais são os melhores investimentos que a gente pode investir. Então vamos lá, vamos começar. Quais vão ser os objetivos aqui hoje? Primeiro eu vou mostrar o que eu chamo de quadrantes de atuação, ou seja, qual é o quadrante que você atua hoje, baseado no autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um dos livros que eu vou indicar para vocês. A segunda coisa, qual que é a importância da educação financeira? Eu abordei muito disso na minha palestra e vou falar agora um pouquinho também aqui. Terceiro ponto, quais são os cursos que eu indico? E aqui eu vou focar num único curso, que foi o curso que, para quem está iniciando aí, ou para quem quer uma rentabilidade melhor do que poupança ou CDB que o banco oferece, esse curso vai te ajudar muito. E a quarta pergunta são dúvidas frequentes que eu recebi por e-mail. Muitas dúvidas de pessoas perguntando: pô, mas eu não tenho um montante tão grande para investir, ou eu nunca investi, não tenho conhecimento. Então aqui eu vou responder algumas dúvidas para vocês. Então vamos lá, deixa eu explicar rapidinho aqui quem sou eu. Meu nome é Leandro Sierra, tenho 32 anos, moro em São Paulo, sou engenheiro eletricista, tenho formação em programação neurolinguística, sou formado pela FGV na graduação de MBA em gestão de projetos, sou certificado pelo PMI, o Project Management Institute, sou coach executivo de alta performance, fundador do site turbinesuacarreira.com e também atuo como coach e consultor financeiro. E antes da gente seguir para frente, eu gostaria de pedir um favor para vocês. Aqui em cima ou aqui embaixo, vocês vão ver que tem um botãozinho para vocês curtirem essa página. E eu gostaria de pedir para vocês que vocês curtissem essa página aí, não vai tomar mais que um segundo, e já vamos prosseguir com a palestra. Então deixa eu explicar um pouquinho por que eu faço isso, por que eu gravo esses vídeos para vocês. Primeira coisa, toda essa informação que eu estou aqui divulgando para muita gente deveria ser ensinada no ensino fundamental, ou seja, nas escolas aí, tanto particulares como as públicas. Pois isso aí é a base para que as pessoas consigam ter uma aposentadoria lá na frente cedo. E assim, eu fico indignado porque hoje isso não existe. Nenhuma escola fala sobre educação financeira. E muita gente acaba trabalhando a vida inteira e não consegue juntar absolutamente nada e acaba tendo uma vida miserável lá na frente quando está mais velho. Então a segunda coisa, muitas pessoas trabalham até 60, 65 anos, 70 anos por necessidade. Ou seja, a pessoa não está lá porque é um hobby dela trabalhar, e sim porque ela precisa daquele salário para conseguir manter a sua família em casa. Eu mesmo, onde eu trabalho lá, tem diversas pessoas aí acima de 60 anos que trabalham porque precisam. Se porventura elas pararem de trabalhar, elas vão começar a passar dificuldades financeiras para conseguir manter a sua casa aí em dia. Então, pessoal, a nossa meta aqui, a nossa ideia é que a gente consiga instruir a maior parte de pessoas para que elas consigam fazer seu planejamento financeiro o mais cedo possível,
para que quando elas tenham 40 ou 50 anos, elas consigam ter a oportunidade de se aposentar se quiser. Não que você precise se aposentar, se você quiser continuar trabalhando, você pode. Porém, você vai estar recebendo uma renda aí que como se fosse uma aposentadoria, que te permite parar de trabalhar a qualquer momento. E esquece a aposentadoria do INSS, pois a INSS está à beira da falência. O valor que ele dá hoje para a gente de aposentadoria é muito baixo em relação ao salário que a gente vai ter na época. Se, por exemplo, se você ganhar hoje um salário de 3 mil, ele vai te pagar, não sei, 500, 700 reais aí de aposentadoria, que é muito baixo, pessoal. Então a gente não pode ficar contando com a aposentadoria do INSS. Se lá na frente vier, tudo bem, é um adendo, porém, esse não é o principal que a gente tem que focar. Quero ajudar o máximo de pessoas a ter sua independência financeira o mais cedo possível, pessoal, porque só assim a gente vai conseguir ter um padrão de vida melhor, uma qualidade de vida melhor lá na frente. Então é super importante que a gente passe essa mensagem para frente aí, especialmente aí, ó, a gente focar que a aposentadoria tem que ser antes dos 50 anos. Agora, não é porque você tem já próximo dessa idade, ou talvez não vá conseguir se aposentar com 50 anos, porém você deve ter filhos, sobrinhos, primos, ou seja, pessoas mais jovens, que é super importante você difundir esse conhecimento que eu estou passando aqui hoje para eles, para que você consiga também ajudar outras pessoas a atingir esse objetivo, que é se aposentar antes dos 50 anos. E a aposentadoria que eu falo aqui é ter um montante de dinheiro suficiente lá na frente para que você consiga viver da renda desse dinheiro e assim considerar-se aposentado. E eu quero difundir esse conceito de educação financeira para o maior número de pessoas possíveis, principalmente para jovens, pois os jovens, se começarem a investir desde cedo, desde os seus 18, 20 anos, a partir do momento que eles começam a trabalhar, a chance deles se aposentarem aos 40 anos é muito grande, pessoal. Então, se você tem um filho, tem um sobrinho, tem algum primo jovem, por favor, encaminhem esse e-mail para eles, pois com o que a gente vai falar aqui hoje e com o amadurecimento das ideias sobre educação financeira, eles vão ter a possibilidade de se aposentar antes dos 40 anos. Aqui embaixo do vídeo tem botões para curtir, para compartilhar, ou seja, então pessoal, eu peço para todos vocês que compartilhem esse vídeo, pois ele é muito importante para a educação financeira das pessoas. E o nosso objetivo aqui é ajudar todo mundo, pessoal. Então vamos lá, vamos falar pelo primeiro conceito aí, que é a independência financeira, que seria poupar dinheiro, investir com sabedoria para ter um retorno lá na frente, que seria a nossa aposentadoria. E o foco principal é saber como investir, porque poupar é até uma forma simples aí que talvez muita gente consiga poupar. Porém, quando a gente fala em investir, muita gente não sabe como investir bem esse dinheiro. E muita gente aí, como eu mesmo, há alguns anos atrás, mantinha o dinheiro na poupança, pessoal. E poupança é perder dinheiro hoje em dia. E eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então vamos lá, deixa eu falar um pouquinho como eu comecei. Vocês podem ver aí, eu tinha uns 5 anos de idade e comecei já a educação financeira. Não, estou brincando, pessoal, isso daí é só para tirar um sarrinho. Mas eu não comecei aí desde os 5 anos falando aí e estudando educação financeira. Talvez como muitos de vocês aí, eu comecei investido na poupança. De 1997 a 2002 mais ou menos, que foi na época que eu tinha aí por volta de 16, 18, 20 anos. Ou seja, minha educação financeira na época era zero. E o que eu fazia? Poupava o máximo de dinheiro que eu conseguia e deixava na poupança para render. E achava que o meu dinheiro estava rendendo muito bem e meu bolo estava crescendo. Porém, eu estava muito enganado, pessoal, porque poupança não traz dinheiro. E por falta de conhecimento, eu não sabia onde investir e pensava que eu estava investindo bem. E aí no ano de 2002, o meu pai me deu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre, que eu indico fortemente para todos vocês. Esse livro não vai te ensinar diretamente como investir e onde investir alguma coisa.
Tanto é que ele fala em investir em imóveis, esse livro, pessoal, que é um foco totalmente diferente do nosso aqui, do nosso país, pois o autor é dos Estados Unidos e lá realmente imóvel era uma boa opção de investimento na época que ele escreveu o livro. Porém, o importante desse livro é o conceito que ele traz. Ele fala muito sobre passivos e ativos, e você tem que entender muito bem isso, o que é um passivo e o que é um ativo. Rapidamente para explicar, passivo é tudo aquilo que você tem que te consome dinheiro, e um ativo é tudo aquilo que te rende dinheiro. Então vamos dar um exemplo aqui prático, né? Um automóvel, por exemplo. Um automóvel é um passivo, porque ele só tira dinheiro do seu bolso. Você tem que pagar IPVA, tem que pagar seguro, o combustível, ou seja, é um passivo. E um ativo, por exemplo, é um investimento, que você investe o seu dinheiro e ele fica te rendendo dinheiro. Então isso daí é o conceito de um ativo. Então é bem interessante que vocês leiam esse livro. Esse livro é baratinho, eu acho que está na faixa de 20 ou 30 reais. E o objetivo é para fortalecer seus conceitos sobre educação financeira. Então, a partir desse livro aí, minha mente abriu completamente. E eu comecei a iniciar meus investimentos em educação financeira. Comecei a pesquisar muitos cursos, muitos sites, ou seja, eu mergulhei fundo mesmo nessa época aí, depois de ler o livro. E nesses 12 anos aí, de 2002 para cá, eu fiz mais de 10 cursos nessa área de educação financeira, li muitos livros e pesquisei muita coisa na internet. Ou seja, se a gente for somar isso daí tudo nos valores atuais, provavelmente eu gastei mais de 20 mil reais em cursos e livros aí para me aprofundar em educação financeira. E eu falo para vocês, pessoal, isso daí não foi um gasto aí com supérfluo. Esse gasto aí foi fundamental para que eu conseguisse ampliar a minha visão em educação financeira e conseguisse investir em investimentos melhores. Ou seja, esses 20 mil reais aí, hoje com certeza eu já tive ele de retorno e já ultrapassei isso daí e muito. O que isso me possibilitou? Conheci diversos mercados aí, as minhas possibilidades de diversificação de investimento agora são muito grandes, ou seja, eu não preciso ficar focado em apenas um investimento. Porém, quando eu comecei, eu era focado em apenas um investimento, porque não adianta a gente sair atirando para tudo quanto é lado. A gente tem que focar em um que é bom investimento, investir, ter a consciência e sabedoria de que aquele investimento é bom, e a partir do momento que ele está andando sozinho, a gente começa a estudar outros investimentos para diversificar um pouco os investimentos. Então, com isso eu consigo encontrar hoje os melhores rendimentos aí do mercado e atuar como coaching financeiro também. E aqui eu não vou ficar falando de vários tipos de investimento, como CDB, poupança, cursos de tesouro direto, LCI, LCA, renda variável, investimentos em letras cambiais, ou seja, aqui hoje, pessoal, eu estou indicando apenas um curso que vai ser baseado no Tesouro Direto, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, para que todos vocês tenham o primeiro passo e comecem a investir nessa área aí. E aqui eu deixo um outro livro aí como indicação que se chama Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Também é um livro muito bom para fortificar os conceitos de educação financeira, principalmente se você tem um parceiro ou parceira, pois é extremamente importante que o casal tenha consciência e siga na mesma linha de foco aí sobre educação financeira, pois somente juntos eles vão conseguir essa aposentadoria mais cedo. Então vamos lá, pessoal, deixa eu falar um pouquinho bem rápido aqui sobre a divisão dos quadrantes que o autor do Pai Livre, Pai Pobre comenta no livro dele. Então é dividido em 4 quadrantes, sendo da esquerda para a direita aqui o empregado, o dono de um negócio, o autônomo e o investidor. Se vocês perceberem, tem um percentual de que é a média de quantos por cento das pessoas estão em cada quadrante. Ou seja, 60% das pessoas atualmente são empregados. Ou seja, elas trocam o seu tempo trabalhando por um salário. Que não é o errado, mas é o que a maioria das pessoas fazem atualmente. Já os autônomos são parte de 35% e são aqueles profissionais que também trocam seu tempo por dinheiro, porém, se eles pararem a qualquer momento, eles ficam sem receber.
pois ele só gera dinheiro assim que ele está trabalhando. É um exemplo, por exemplo, de um dentista. Se ele faltar um dia, ele não vai receber nada naquele dia porque ele deixou de atender os seus clientes. Um pouco diferente dos empregados, porque se você faltou por um motivo de doença, você consegue ter um atestado e com isso você consegue abonar aquele dia lá. O dono de um negócio é aquela pessoa que investe o seu dinheiro em uma empresa para que lá na frente essa empresa retorne os frutos para ele. Ou seja, já é um pouco diferente dos dois abaixo, porque o dono da empresa tem uma equipe completa que trabalhe para ele. Ou seja, a partir de um momento, essa empresa não vai necessitar de 100% do trabalho dele. E o quarto quadrante são os investidores. São aqueles que fazem o dinheiro trabalhar para eles. Ou seja, o que a gente quer aqui, pessoal, é focar no quadrante 4, que seria o quadrante dos investidores. Se você hoje está no quadrante do empregado ou autônomo, não tem problema, vamos continuar por aí, porque essa hoje é a nossa maior fonte de renda, ou seja, a maior fonte de renda que talvez vocês tenham, seja vindo de uma empresa que vocês trabalham ou dos clientes que vocês atendem, caso vocês sejam autônomos. E o nosso foco aqui é pegar o máximo de dinheiro que vocês ganham aí dessas empresas ou clientes e saber investir com sabedoria, para que lá na frente, quando vocês tenham talvez 40, 50, 50 e poucos anos, vocês consigam estar no quadrante do investidor, ou seja, o dinheiro vai render uma renda para você que você pode parar de trabalhar e não depender mais de um emprego ou de diversos clientes como autônomo. Então, pessoal, fica aqui de novo a recomendação, o livro Pai Rico, Pai Pobre, é excelente para que vocês tenham esse fundamento, essa base aí de educação financeira. Então vamos lá, falar um pouquinho aqui dos bancos, como é que funciona esses investimentos com bancos, né? Assim como vocês, talvez eu quando eu tinha 16, 17, 20 anos, aí, quando eu comecei a trabalhar e consegui juntar um dinheirinho, eu pegava todo o meu dinheiro e dava para o banco. O banco, está aqui, ó, meu investimento. E o que eles propunham na época? Poupança, CDBs e fundos de renda fixa, né? E alguns deles até fundo de renda variável. Porém, se a gente analisar isso hoje, é muito ruim essas rentabilidades que eles oferecem para a gente. Como vocês podem ver aí, a poupança atualmente está rendendo por volta de 6% ao ano ou até um pouquinho menos. E se a gente comparar isso com a inflação, a poupança está abaixo da inflação. Ou seja, pessoal, vocês estão perdendo dinheiro caso estejam investindo em poupança atualmente. Ou seja, se está investindo em poupança, precisa mudar seus conceitos rapidamente sobre onde investir o seu dinheiro. CDB é a mesma coisa. Dependendo de banco para banco, uns oferecem um pouquinho mais e outros um pouquinho menos. Porém, é sempre um percentual do CDI. 90% do CDI, 95%, dependendo do montante que vocês têm para investir. Porém, o CDB vai variar de 6 a 8% ao ano aí também, que também não é uma faixa boa aí. Fundos de renda fixa está muito próximo aí do CDB, de 6 a 8%, porque os bancos cobram altas taxas de administração que comem o seu lucro dos investimentos. E fundos de renda variável que nos últimos 4 anos aí rendeu semelhante aos fundos de renda fixa acima e às vezes até deram negativos aí, dependendo da administração do banco. Então, pessoal, investir em bancos aí tradicionais não é uma boa, pessoal. Esses bancos aí, se vocês lerem noticiários, cada vez mais o patrimônio deles aumenta, ou seja, o lucro dele está absurdamente grande, pois eles pegam seu dinheiro, emprestam para outras pessoas, onde eles faturam um dinheiro muito alto e te dão uma pequena parte, que é muito similar à inflação, ou seja, eles não te dão nada e ficam com todo o lucro. E em certos investimentos, eles pegam o seu dinheiro e investem em títulos do Tesouro do Governo. E eles ficam com uma parte e te repassam uma parte. Ou seja, por que a gente mesmo não pode investir no título de Tesouro Direto automaticamente, diretamente? Porque senão eles não ganham dinheiro, né?
E se você perguntar para o seu gerente, eu gostaria de investir no título do Tesouro, você vai ver que ele vai fazer uma enrolação para não te passar como investir diretamente, pois ele prefere que você invista o dinheiro com ele para ele investir lá, e assim ele ganha e repassa uma parte menor para vocês. E o intuito aqui desse vídeo é mostrar para vocês como investir em Tesouro Direto, que é uma das melhores opções que a gente tem de renda fixa com segurança hoje em dia. Então vamos lá, pessoal, falei para vocês, poupança é perder dinheiro. Então se alguém aí está investindo em poupança, reveja os seus conceitos rapidamente, pois aqui tem um gráfico de 2006 a 2013 com a previsão de 2014. A linha vermelha seria o percentual da inflação em cada ano. E as barras azuis seriam o rendimento da poupança em cada ano. Então se você for ver ali em 2006, 2007, 2008, até 2009 talvez, a poupança até que rendia um pouquinho acima da inflação e você não estava perdendo dinheiro. Porém, quando você olha em 2012 e 2013, a inflação já está batendo a poupança. Ou seja, em 2013 ali, a poupança estava na faixa de 5,08% e a inflação 5,5%, pessoal. Em 2014 a previsão da inflação é 6,5% e a poupança vai estar variando na faixa dos 6%. Ou seja, nosso dinheiro está desvalorizando na poupança. Você tem o falso sentimento de que seu bolo está aumentando, porém esse bolo está perdendo o poder de compra, porque a inflação está subindo mais que a poupança. Então, pessoal, poupança, se você quer deixar alguma coisa na poupança, deixe o mínimo possível, que seria uma reserva de emergência. O restante do seu dinheiro, você tem que investir em investimentos bons, como o do Tesouro Direto, que eu vou falar um pouquinho para frente. Então, vamos lá, vamos falar de Tesouro Dinheiro. Tesouro Direto. Quem entende, investe. Tesouro Direto é um investimento muito similar ao CDB, que você empresta o dinheiro para o governo federal para que ele faça as obras que eles têm que fazer. Ou seja, da mesma forma que você empresta seu dinheiro para o banco, aqui você vai estar emprestando seu dinheiro direto para o governo, com uma taxa já conhecida na hora que você investe o dinheiro. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do Tesouro Direto. O que é esse Tesouro Direto? Como eu falei, você está emprestando seu dinheiro direto para o governo. E quando você empresta direto para o governo, o seu rendimento acaba sendo maior, porque não tem nenhuma pessoa ali intermediando, ou seja, não tem nenhum banco intermediando essa operação. Você diretamente está fazendo esse investimento, você está diretamente emprestando esse dinheiro para o governo. Como é que funciona esse investimento com o governo? Você compra através de um site, como se fosse um internet banking normal, você compra, já conhece antecipadamente quanto que esse dinheiro vai te render em um determinado prazo de anos e espera o dinheiro lá, ou você vende com uma antecedência, que você pode vender toda semana, porém você não garante o investimento. E aqui um pouquinho para frente eu vou falar como isso pode ser benéfico para a gente, ou seja, a gente pode vender antes e ter um rendimento ainda maior. E como o investimento em CDB, ele tem incidência do imposto de renda que é decrescente, ou seja, a partir de 2 anos o imposto de renda começa a ser 15%. E muitas pessoas também perguntaram, quanto que eu preciso para investir? O governo ele dá a brecha aí para todo mundo investir, ou seja, a partir de R$200 hoje você já consegue começar a investir no Tesouro Direto. Então, pessoal, é um investimento aí que todo mundo pode fazer. Ou seja, não é um investimento que vai te pedir 10 mil, 50 mil, 100 mil para investir. Não. A partir de R$200 você já consegue investir no Tesouro Direto. E qual que é a rentabilidade que a gente pode esperar? No mínimo o dobro da poupança, pessoal. E o que eu vou indicar aqui na frente, que é um curso específico sobre o Tesouro Direto, te dá a possibilidade de ter rendimentos de aproximadamente 30% ao ano. Ou seja, é melhor do que renda variável, investindo num lugar extremamente seguro. E aqui do lado eu coloquei uma tabelinha, que é direto do site do Tesouro Direto, com algumas das rentabilidades para vocês verem. Então vocês têm alguns investimentos pré-fixados, que chamam,
ou seja, você já acorda a taxa de rendimento que você vai ter. Como vocês podem ver, tem taxas aí de 11,3% ao ano. E tem taxas pós-fixadas, que seria a inflação, que seria o IPCA no caso, mais uma taxa pré-fixada. Então, pessoal, lá, IPCA mais 5,41%, IPCA mais 5,4%, IPCA mais 5,3%. Ou seja, como a gente viu atrás, a poupança estava dando menor que o IPCA. Nesse investimento aqui, você garante que seu dinheiro vai render o IPCA, que é a inflação, e mais 5,3%. Ou seja, aqui você garante que seu dinheiro está rendendo acima da inflação 5,3%, pessoal. Ou seja, é praticamente o dobro que a poupança estava dando ali atrás, como eu mostrei para vocês. Então, pessoal, esse aqui, se vocês querem investimento em lugar seguro, Tesouro Direto é o local para vocês. Então aqui, pessoal, eu tirei um print screen da tela do meu acesso pessoal do Tesouro Direto. Como eu falei, é um internet banking. Vocês podem ver na coluna da esquerda tem as opções que a gente pode comprar, vender, até doar esses títulos para alguém. E a operação é muito simples, pessoal. A partir do momento que você tem uma conta para fazer isso, você entra no site, verifica as taxas, os tipos de títulos que existem, e como vocês podem ver, tem vários tipos, variando de LFT, LTN, NTN e assim por diante, que talvez agora nesse momento vocês não entendam o que isso significa, porém o curso que eu vou indicar vai te explicar exatamente o que cada uma significa e qual que é o melhor momento para investir em cada uma delas. Então, pessoal, é bem simples. A partir do momento que você entra no site, você dá comprar, seleciona o título, informa a quantidade, o valor que você quer investir, clica em comprar e pronto. O título do Tesouro vai te mandar e-mails mensalmente, informando aí o seu saldo, e diariamente você pode entrar no site também para ver o seu saldo. É bem simples mesmo, pessoal. Então vamos lá, falando de educação financeira, pois ela é a base do sucesso aí da nossa aposentadoria. Precisamos investir sabiamente em educação financeira para conseguir os melhores retornos de investimentos e dessa forma conseguir se aposentar cedo. Aqui eu vou mostrar uma tabelinha que eu mostrei na minha palestra More de Aluguel e se aposente antes dos 40 anos, que fala sobre exemplos de rentabilidades, apenas para vocês terem uma noção do que isso representa em termos de números em um prazo elevado de anos. Então aqui está lá. Fiz uma simulação bem simples com 3 valores a investir, supondo que você tenha 10 mil, 20 mil ou 50 mil reais hoje, num prazo de 240 meses, que significa 20 anos, e com 3 tipos de rentabilidade, ou seja, 0,4, 0,8 e 1,2. E só aqui vocês conseguem perceber a diferença de quanto esse dinheiro renderia em 20 anos por essa pequena diferença de percentual, que talvez hoje para vocês pareça muito pouco. 0,4 para 0,8? É muito pouco isso aí não vai fazer diferença nenhuma. Porém, quando a gente fala em juros compostos, investimentos a longo prazo, isso vai fazer toda a diferença. Vamos pegar aqui o caso de 20 mil reais, por exemplo. Se esses 20 mil reais tivessem sido investidos durante 20 anos em uma aplicação que te renda 0,4% ao mês, você teria apenas 52 mil reais. Agora, se você tivesse esse mesmo montante com uma renda mensal de 0,8% ao mês de rentabilidade, já passaria para 135 mil reais. E se fosse 1,2%, 350 mil reais. Olha o tamanho da diferença, pessoal. 300 mil reais, de 1,2 para 0,4. É muito dinheiro, pessoal. Então, é por isso que vale muito a pena investir em educação financeira. Como eu falei para vocês, nesses últimos 10, 12 anos, eu devo ter investido mais de 20 mil reais na minha educação financeira. Porém, quando eu analiso isso aqui em 20 anos, esses 20 mil reais foram muito bons, porque agora eu vou ter a oportunidade de estar ganhando 300 mil reais, muito mais do que isso, com esse mínimo investimento de 20 mil que eu tive durante esses 12 anos. Ou seja, é um investimento, não é gastar dinheiro, pessoal. E quando a gente vai para valores maiores, por exemplo, 50 mil,
a gente pula de um rendimento de 0,4% ao mês, que geraria R$130 mil, para R$875 mil, pessoal. Isso aí vai fazer toda a diferença para você se aposentar cedo. É extremamente importante. Ou seja, o 0,4% aí, do 0,4 para o 0,8, são 250% de rentabilidade, pessoal. É muita coisa. E o 0,8% de diferença dá 672% de rentabilidade, de montante, diferença que você vai ter em 20 anos. Ou seja, é extremamente importante você saber onde investir o seu dinheiro para que ele renda